Pode se assentar e se preparar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, com certeza. Para aquilo que ela foi liberada, ela será, com certeza, ministrada. Fala conosco, Senhor. A Tua palavra é a mensagem que vem do alto, é o que nós precisamos. Ministra as nossas vidas, meu Pai. Todos nós vivemos processos, queridos, enfrentamos momentos que parece que ventos contrários estão soprando. Quem está passando por essa fase sabe o que é enfrentar um vento contrário, uma resistência. Quem já passou por isso aqui? Creio que todos nós já passamos, e não é algo tão simples, porque você enfrentar um vento contrário envolve um desgaste. Da mesma forma, águas agitadas, tanto ventos contrários, tanto águas agitadas, o que faz com que a nossa mente se encha de medo. Muitas vezes essas águas agitadas tiram a paz do nosso coração, e isso é algo tão forte, que faz com que a nossa visão seja confundida. A fé parece que enfraquece, quando você enfrenta ventos contrários e águas agitadas. Eu quero usar como base para a nossa reflexão de hoje, a mensagem que vem aos nossos corações, da parte de Deus, algo que fala sobre a caminhada de Pedro, que não foi apenas um milagre físico quando ele andou sobre as águas, mas sim uma revelação espiritual sobre identidade, sobre a fé, sobre a renovação da mente, a transformação interior e a dependência de Cristo. Porque antes de Pedro afundar nas águas, ele afundou emocionalmente no medo, e muitas pessoas estão naufragando na sua fé, por uma questão de medo, de ameaças e de circunstâncias que estão enfraquecendo a sua caminhada, a sua força na sua fé. Feche os teus olhos por um minuto. Senhor, nessa noite nós apresentamos as nossas vidas, reconhecemos a necessidade do conserto, da direção, do alimento, do confronto, da força que vem da Tua palavra, que é o alimento, que é a lâmpada, que é a espada que corta no mais profundo da nossa existência. Precisamos, Senhor, de uma direção que vem do alto. Eu oro, apresento a minha vida como mais um dos colaboradores, dos voluntários dessa casa, e todos que estão envolvidos nessa missão, nessa escala de hoje, que o Senhor venha nos perdoar, nos santificar e justificar, para que sejamos cooperadores do Teu Espírito. E sim, meu Pai, na nossa dependência anunciamos que o Senhor tome a frente. Espírito Santo nos comunica o coração do Pai. Senhor, nós reconhecemos a autoridade do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e é nessa verdade que nos posicionamos e nos levantamos, e pedimos, Pai, que o que está no Teu coração seja revelado. O propósito desse encontro, esta mesa que foi preparada, possamos nos assentar com confiança e receber de Ti, Senhor, o perdão, a graça, o amor, a restauração, a restituição e o entendimento de um caminho a ser transposto e de uma vitória que foi preparada. Eu oro e peço que no terminar dessa mensagem, propósitos, situações, questões não respondidas, o Teu Espírito venha gentilmente alinhar dentro de nós. E eu peço os Teus exércitos, aonde nós estamos agora, e onde todos os meus irmãos estão posicionados, junto nessa mensagem pelas plataformas. Assim, fala conosco, te agradecemos em nome de Jesus. Você diga amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, 22 a 32, livro de Mateus 14, 22 a 32. Me lembro que essa foi uma das primeiras mensagens que eu ministrei na minha vida, antes de ser líder. Quando eu fui desafiado por um irmão que estava plantando uma missão em Florianópolis, ele falou: Ale, prega uma mensagem hoje. E eu me lembro que eu tinha ido junto com um grande amigo que eu tenho, André Guimarães, que está hoje em Fresno, na Califórnia, mais o Aldo, que é o pastor Aldo de Joinville, mais o Luciano, que está no Texas, um gaúcho que se deu muito bem na vida, e nós vamos surfar na praia do Moçambique. Para quem conhece Florianópolis, Moçambique não é uma brincadeira. Moçambique é trem fantasma, é tenso. E eu não tendo tanta prática, minha caminhada foi diferente, mas junto com os meus amigos, eles olharam: Ale, hoje o Moçamba está punk, tem que saber remar, que está pressão. E naquele dia, tive grandes experiências com Deus, pude furar as ondas, consegui passar a arrebentação, foi muito especial, me diverti, e no final eu fiquei com uma ministração no meu coração, de uma sobrenaturalidade das minhas limitações. E aí à noite fui numa reunião pregar toda essa mensagem, o texto, claro, a mensagem ela se revela sempre de uma forma específica a cada momento. Eu nunca mais me esqueço desse texto de Mateus capítulo 14, vamos ler juntos aqui. Diz assim o verso 22, logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E diz a palavra aqui no verso 22, verso 34, aliás, 33, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, foi o que eles diziam. O cenário desse texto, falam que os discípulos estavam no mar, mas não pense o mar como você concebe na tua mente agora, legal, tranquilo, era escuro, estavam cansados, havia uma jornada que eles percorreram naquele dia de muita entrega, e estavam enfrentando uma manifestação da natureza, dos ventos contrários, já emocionalmente abalados. O mar, na cultura hebraica, frequentemente simboliza caos, instabilidade, medo, insegurança, forças fora do controle humano. E o vento contrário representa tudo aquilo que tenta impedir o nosso avanço espiritual. Parece que eu não estou conseguindo, parece que quando eu acho que a coisa vai, vem esse vento contrário, parece que eu sofro um revés. E o vento era contrário, aqui nós vemos nessa ideia, uma oposição intensa. Aqui, o texto transmite uma oposição que não era pouca. Queridos, os ventos, eles representam pressões que a gente vive, resistências que a gente encontra na nossa jornada, ataques emocionais muitas vezes, conflitos internos, quantos ventos dentro de nós, em tantas questões, e até mesmo vozes contrárias à verdade de Deus. Ou seja, são circunstâncias, situações que tentam nos fazer voltar atrás, retroceder. Além dos ventos que eram contrários, diz o texto que eles eram açoitados pelas ondas. Não pensa num balanço do mar, pensa num agito violento, pensa naquela onda que sobe e desce e te castiga. As ondas aqui representam emoções desgovernadas, pensamentos repetitivos, ansiedade, medo, insegurança, traumas, dúvidas, instabilidade emocional. O vento gera ondas, olha só, e os pensamentos errados produzem emoções desordenadas. Assim como nós vemos no estudo sobre a renovação da mente, aqui de manhã, que a pastora falou, já falamos sobre isso. Pensamentos desgovernados geram ansiedade, geram medo, geram insegurança e desânimo. Opa! Se eu não dominar a minha mente, se eu não levar cativo os meus pensamentos a Cristo Jesus, eu posso ter uma ansiedade, um medo, uma insegurança e um desânimo. O que esse texto aqui nos ensina hoje? O texto revela que não é possível vencer externamente sem a transformação interna. A mente, ela precisa permanecer alinhada à voz de Jesus. Isso é muito claro, porque são muitas vozes que nos cercam. E o medo nasce quando nós damos mais atenção ao vento do que à palavra. Milagres exigem confiança além da lógica humana. Opa! Você não tenta trazer para uma lógica humana, mas o milagre é uma intervenção sobrenatural, independente do tempo, da condição, de onde você está, se você merece ou não, é uma intervenção dentro do nosso mundo, dentro da nossa vida. Quem precisa de um milagre aqui? Senhor, eu oro por todos que levantaram a mão e quem não levantou a mão, que possa levantar nos próximos 5 segundos, você não vai receber esse milagre. Senhor, vem, nós precisamos da tua interferência sobrenatural de amor, que muda a ordem, que muda a estrutura do nosso ser e tudo que nos cerca, em nome de Jesus. Milagre, queridos, exige uma confiança. Pedro, ele começa a afundar quando ele muda o foco. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Quando ele olha para o vento, esse é um texto conhecido já muitas vezes,
trazido em cultos, em reuniões, em mensagens, mas ciclicamente, deixa eu falar algo, a aprendizagem não é linear, ela é cíclica, eu preciso voltar. O que eu estou aprendendo na minha vida pessoal, como praticante de jiu-jitsu, você chega num certo nível, você atinge o teu objetivo, quer buscar uma faixa preta, você desce dessa montanha, como diz o mestre Fábio Gurgel, para reaprender, para afinar a sua técnica, para aprender de uma outra forma, sem a pressão que eu tenho que mudar, que eu preciso de grau, são graduações, são aprovações em novas etapas da jornada, do caminho do jiu-jitsu. Então você precisa voltar, e talvez esse é o momento que a gente precisa enxergar o que naturalmente nós não enxergamos, uma mudança e um ajuste do nosso foco. Quando Pedro olha para o vento, ele afunda de medo. Caminhar sobre o impossível fala de qual é o teu foco. O barco que eles estavam, queridos, representa também uma zona de conforto. O barco representa controle humano, segurança emocional, dependência da lógica, limitações naturais. Pedro só viveu o sobrenatural quando ele sai do barco. Você está talvez num platô da sua vida, está ok, mas você sabe que tem uma outra etapa, você precisa avançar, progredir, agredir o cume da montanha, só que você está bem ali. Eu não quero esse novo, esse desafio, aprender, reaprender coisas, e Pedro só viveu quando ele decidiu sair dessa segurança. Muitas pessoas querem os milagres, mas sem sair da zona de conforto. E o que significa andar sobre as águas, queridos? Andar sobre as águas significa viver acima do medo, confiar em Deus em meio ao caos, vencer pensamentos limitantes, permanecer firme em cenários instáveis, e caminhar pela fé e não por circunstâncias. É viver Romanos capítulo 12, verso 12 na prática, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que se renova a mente? Pedro, ele precisou ouvir a voz do Senhor, ele teve que acreditar acima da lógica, ele rompeu com o medo, ele saiu do barco, ele manteve os olhos fixos em Jesus. Então a renovação da mente começa quando nós deixamos de ouvir apenas o medo, substituir pensamentos naturais pela verdade de Deus. E o que significa olhar fixamente para Jesus? Olhar para Jesus significa alinhar os pensamentos à palavra, permanecer sensível ao Espírito Santo, confiar acima das circunstâncias e não permitir que o ambiente determine a sua fé. Por isso que a mesa que você se assenta, o que você come, determina o nível de fé que você vai viver ou não. Muito cuidado. O Salmo do Sucesso, Salmo capítulo 1, diz que você tem lugares que você não precisa ir, não se deter e nem ouvir, mas o seu prazer tem que estar na palavra do Senhor e meditar nela dia e noite, e tudo que você fizer, você vai ser bem-aventurado, e não vai temer o tempo da sequidão, porque a tua raiz está ligada às águas vivas do Senhor, e você vai florescer, e tudo vai prosperar. Manter uma identidade firmada em Deus. Interessante que o escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Ele usa um adjetivo muito importante, o autor da fé. Se alguém inventou a fé, traduzindo para a nossa versão aqui, foi Jesus. E se alguém que viveu a completude da fé, foi Jesus. Então olhar para Jesus é manter o coração alinhado, é de fato proteger a mente das distrações, e nós somos atacados pela distração o dia inteiro, e eu preciso alimentar a minha fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tenha sempre uma Bíblia perto dos seus olhos, no banco do carona, na mochila, o Novo Testamento na gaveta do escritório, se for o caso, um aplicativo que a Bíblia é falada. Se nutra da palavra, porque isso vai renovar no meio desse turbilhão de contrariedades. Como são os ventos contrários à nossa vida, queridos? A primeira manifestação do vento contrário sempre vem com medo. Medo do futuro, medo da perda, medo da rejeição, medo de fracassar,
e o medo paralisa a fé. Todos nós passamos por essas etapas do medo do futuro. Quem não tem medo? E se vier mais uma pandemia? E se não funcionar um aplicativo do banco? E se o Elon Musk desligar o sistema? E se vier um ataque de drones? E se os Navy Seals colocar um porta-aviões dentro do Lago Paranoá em Brasília? São coisas, são cenários. Dessa hantavírus, vem de novo um alarme, vem trazendo medo. E o medo de não conseguir, e o medo de não vender, e o medo de não fechar o negócio, e o medo de não dar certo, e o medo da comissão não chegar, e o medo de não ter o dinheiro para o aluguel, e o medo. Jesus deixa muito claro em Mateus capítulo 6, a vida é mais que o alimento, o corpo é mais que as vestes, e o Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, mas a minha alma está nas águas agitadas, e está no vento contrário, e nessa operação do medo, a fé paralisa. A segunda forma de ventos contrários é a ansiedade, faz a mente viver em guerras imaginárias, a pessoa senta, não desfruta do café, porque ela está preocupada que daqui a pouco vai passar o T3, T4, que precisa levar ele para a faculdade, e se ele não tomar um café, é uma loucura. Você está sempre num lugar que não é devido, a ansiedade te coloca em lugares que você não precisa ir, você fica num lugar que nem foi chamado, e você despreza e desperdiça o presente, não tem prazer na casa, não tem prazer com o cônjuge, não tem prazer de ver o filho numa etapa desafiadora. Às vezes eu estou com a minha tropa, essa galerinha aí, e aí aparece umas pequenininhas, pastor, são etapas que daqui a pouco passa. Agora eu vi, Xande, o Gael dar um pulo do 4º degrau, é o Homem-Aranha, eu falei, caiu, levantou, fez uma marra e continuou. Eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco está o tamanho desse cara aí, ó, do Miguel, do João, os caras grandes, passa rápido. A gente precisa curtir essas pequenas. Eu recebi de quem que foi? Foi do Michael, da Claudinha. Cadê? A Claudinha está aqui, o Michael está em algum lugar. Ele mandou um vídeo, uma foto da pandemia que a gente fazia o culto online. Bel e Renan, eu, Rafa e Valéria. Que ele estava preparando, ele fazia a transmissão, da equipe da transmissão, que não podia vir ninguém na igreja. Cara, eu guardo essa foto como um tesouro. Esses dias a Carla mandou, até falei agora na reunião dos líderes de lares aqui, um videozinho da Valéria arrumando a Rafa numa barca lá no Hotel Araçá. Aliás, se prepare, nós teremos nossa barca, nosso retiro, amém? Em outubro. Quer mais uma novidade? Quer um spoiler? Não, né? Quem quer saber a novidade? 11 a 13 de setembro, segunda Salvation Conference aqui, hein? Você podia aplaudir mais forte. É Deus, querido, é Deus, oh Senhor. Ansiedade, outro tipo de anseio que nós vivemos, ventos contrários. Comparação destrói identidade, destrói. Você simplesmente abandona quem você é, no modelo que você acha que vai ser melhor. Sabia que há uma beleza única em você? Assim como a tua digital e a tua íris, há uma beleza única de expressões. Você é uma construção que nasceu no coração de Deus, não só biopsicossocial. Você foi gerado de uma forma misteriosa, passou por coisas que talvez ninguém saiba o que você já passou, e está aqui hoje ouvindo a palavra. Você é um milagre. Se celebre, você está aqui hoje, você foi livre, você está marcado para a glória de Deus, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então essa mentira do vento contrário jamais vai te roubar por comparação. Outro vento contrário, pensamentos destrutivos. Amigo, eu sei o que é isso, arrebenta com a gente. E como nós vimos no conteúdo aqui de Romanos 12, fortalezas mentais, distorções, crenças limitantes, que precisam ser confrontadas pela verdade bíblica. Esses são os ventos contrários dentro de nós. Quantos pensamentos destrutivos. Eu dou sempre testemunho que eu me envergonho, para lembrar vocês que como qualquer outra pessoa, a gente passa por batalhas. Eu estava um dia numa moto, indo para um compromisso, era uma chuvinha chata, Assis Brasil, antes de cruzar ali pelo Strip Center, estou vindo, e vou pegar um corredor, que é o nosso caminho ao corredor,
um táxi, era um Uber, um táxi, ele deu uma espremida, eu já fiquei indignado, pensei que o cara queria me matar, já xinguei, quer me matar, não sei o quê, fiquei brabo, carne pura, vergonha de falar isso aqui no púlpito. O cara abre o vidro e falou assim: meu, foi mal, eu nem te ouvi. Aí eu todo bravo, todo incrível Hulk, virei o Ratatouille. Ondas agitadas, o que elas representam dentro de nós? Onda é causada pelo vento. Repete comigo: as ondas são causadas pelos ventos. Ventos são pensamentos. Ondas são emoções. Não vem falar que você não sente. Emoções desgovernadas, raiva, insegurança, tristeza, impulsividade. E o que essas ondas geram dentro de nós? Instabilidade espiritual. O cara está no culto, uma bênção, no outro o cara está aqui caído, frio, falta de direção. E eles vêm também com fortalezas mentais. Por isso nós temos que falar como Paulo fala em 2 Coríntios 10, 4 e 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então amanhã eu acho que eu vou ter uma reunião que eles chamam de funil de vendas na empresa, que pega todos os clientes, mapeia quem tem potencial, que não tem, a cada 4, um só que vira, a cada 10 é 2 no máximo, e aquela pressão, fala, amanhã eu vou ser mandado embora, cara, o meu funil de vendas está difícil, 3 meses batendo na trave, Senhor, eu não sei mais o que falar, já subi todas as estimativas, fiz um mapa, fiz projeção, Q1, Q2, Q3, olha que maravilhoso, tudo certo, não sei o que vai acontecer. E daqui a pouco você está com esse pensamento totalmente desalinhado, te levando a uma fortaleza mental, e você fala, cara, eu fiz o meu melhor, eu acordo cedo, eu não arrego para o trabalho, eu gosto de gastar uma sola, eu vou para cima, eu bato as portas, então uma hora Deus vai cuidar de mim. Estou dando exemplo para quem é vendedor, tá? Que eu acho que o pessoal se identifica mais. A guerra espiritual acontece primeiro na mente. Mas eu quero dizer para vocês que essa batalha aconteceu lá atrás, em Gênesis capítulo 1, verso 2, que diz assim, a terra, vocês estão gostando dos slides aqui? Estão melhorando, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Primeira menção de águas aparece ligado ao caos, à desordem, à instabilidade, mas também revela algo poderoso aqui. O Espírito de Deus se move sobre as águas. E o que significa? Que mesmo em meio ao caos da sua mente, Deus governa o teu presente. Pode aplaudir o Senhor que é santo. O Espírito Santo não vai ficar submetido à tua tempestade. Ele está acima. Deixa eu falar algo, queridos. Pedro, ele afundou, mas ele não foi abandonado. A gente afunda, queridos, mas não é o nosso fim. A gente tropeça, pode até cair, mas a destra do Senhor nos sustenta. Mateus 14, 30, 31, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor, e estendendo a mão, o tomou. Jesus não rejeitou Pedro pela fraqueza. Sabe o que isso revela? Graça, restauração, misericórdia, socorro imediato. Mesmo quando a mente enfraquece, Jesus continua estendendo a mão. Então como é que nós podemos renovar a nossa mente para andar sobre as águas? Ouça mais a voz de Deus do que o vento. A voz do medo produz prisão, a voz de Deus produz fé. Escolha, alimente a sua mente corretamente. Filipenses 4:8, tudo que é verdade, vou ler inteiro, cara, porque Filipenses 4:8 é maravilhoso. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Quer tatuar? Não sou afim da tatuagem, porque eu acho que corpo é o templo, e põe na geladeira, põe no abertura do Instagram, o que você quiser. Filipenses 4:8 inteiro, eu vou ler para vocês aqui, olha que lindo. Vamos lá, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, repete comigo, verdadeiro. Tudo que é respeitável, responde. Tudo que é justo, repete, é justo. Tudo que é puro, repete, puro. Tudo que é amável, amável. Tudo que é de boa fama, boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amigos, estamos falando do que é verdadeiro, respeitável, do que é justo, do que é puro, do que é amável, que tem virtude e que tem louvor. A maior parte daquilo que a gente põe não tem nada disso.
É a preocupação, é a geopolítica, é a polarização, é o vírus, não tem nada a ver. Senhor, eu quero encher a minha mente da tua verdade, eu dependo de ti, eu dependo do Senhor. Se você quer renovar a sua mente, andar sobre as águas, além de ouvir a voz do Senhor, de alimentar a sua mente, leve pensamentos cativos a Cristo. Nem tudo que a gente pensa é verdade, nem tudo. Tem que confrontar distorção, acusações, mentiras internas. Relacionamento é o que mais tem. O marido chega cansado, foi um dia difícil, cara, peguei um trânsito, tive uma situação, fiquei parado na freeway, estava querendo ir no banheiro, acabou minha água que estava aqui no console, chega cansado, e esqueci de passar no super, faltou não sei o quê, e o cara suspira, aí a mulher fala, ué, já começou o show? A mulher está cheia de preocupações, a mulher ela tem muitas visões ao mesmo tempo, é uma cosmovisão elevada ao quadrado, e aí ela dá uma respirada, e você fala, não é comigo, não é nada, foi uma situação, de alguma coisa que você nem imagina, daqui a pouco ela está legal, aí você vê sinais que não tinha nada a ver, era mais a viagem do teu coração, mentiras internas, olha quanta estrutura de vento contrário e de onda agitada. Se eu quero andar sobre as águas, eu preciso permanecer na palavra. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade bíblica é o que estabiliza a nossa mente, queridos. E eu preciso desenvolver intimidade com Jesus, eu estou batendo nessa tecla, e eu acredito que tem algumas estratégias que a gente precisa levar muito a sério. Algumas estratégias que os casais precisam fazer as combinações. Vamos acordar mais cedo, para ter um tempo de joelho no chão. Vamos consagrar um voto secreto eu e você. Vamos tirar por uma semana especificamente um alimento e orar a Deus para que a gente possa ter mais intimidade com o Espírito Santo, ouvir melhor a sua voz, para que a gente possa tomar as decisões à frente. Tem gente que toma a decisão no ímpeto, na emoção, e depois se arrepende. Quem olha constantemente para Cristo, vai amadurecer, vai discernir melhor, vai permanecer firme no caos. Isso é muito importante, porque está dentro de nós. A minha pergunta é, quais ventos têm soprado contra você? Quais ventos? Você consegue identificar? Será que é o vento do medo? Uma vez, um apóstolo, Gustavo Lara, da Argentina, nós conhecemos ele em Balneário Camboriú no evento, e eu estava plantando a igreja da Argentina na época, era uma célula, um grupo pequeno, a Rafa tinha 28 dias, não me esqueça, minha primeira viagem, eu voltei dessa viagem, era um feriado de abril, exatamente isso, 28 dias, ele saiu do aeroporto, ele falou, me leva para a tua casa, preciso falar com a tua esposa, momento difícil nosso, e aí, conversando um pouco, com muito cuidado, muito amor, tenho muita gratidão pelo Gustavo Lara, quero muito trazê-lo um dia aqui. Ele olhando para a Valéria, ele entrou na alma da Valéria, pediu assim, escreve o que você sente, e a Valéria foi falando, aí ele olhou para ela e falou assim, ó, espírito do medo, eu te confronto agora, e começou a guerrear na nossa casa, contra o espírito do medo, porque muito do que a gente se preocupa, é medo, e se eu não conseguir bater a meta, cobrir a conta, pagar o compromisso, e se eu não conseguir honrar meu pai como gostaria, está ficando velho, e se eu não conseguir me formar esse ano, e se eu não conseguir produzir, estou com medo do diagnóstico, da consulta, muito medo. Será que é esse vento que tem soprado? Ou será que é a ansiedade? Eu não consigo ficar nesse lugar, minha mente está longe, pastor. Eu penso muito em outras coisas. Eu estou preocupado. Ou será que é a rejeição? Queridos, aqui ninguém escapa da rejeição. Ninguém. Posso te falar de rejeição. Histórico familiar, ascendência negra, preta, branca, italiana e espanhola. Nasce todos os netos, cabelo escuro, o olho, cor de jabuticaba. E nasce um sarará, cabelinho enrolado, branquinho, olhinho claro, eu. O que eu ouvi? Aquele é meu filho, esse aqui não.
Duro, né? Eu não entendia, mas eu sentia. Meu irmão era o neto preferido da parte de pai. Depois eu fui descobrir que eu era o neto preferido da parte de mãe. Só que isso não ficou claro, ficou dentro de mim. E eu vivo uma separação prematura de pais, 9 para 10 anos. Disfuncionalidade familiar, muita dor, agressões, agressão verbal, agressão física, terrível, terrível. E eu vejo meu pai indo embora com 9 anos para 10 anos. Vejo minha mãe chorando e a gente contando moeda para comprar pão e leite. E vejo minha mãe pegando, por fé, um cheque, e começou a comprar malhas no interior de Minas Gerais para vender para os nossos amigos do prédio, amigos que a gente convivia, para poder pagar as contas. E minha avó, parte de mãe, ajudava a gente com a aposentadoria, nos humilhando muito com essa aposentadoria que era do meu avô, que eu era o preferido. Eu cresço com isso. Não consegui viver o que a média dos meus amigos viviam. As viagens, a curtição, a família. Vivi rejeições. Vivi o abandono por parte da família paterna, porque minha mãe separada, em 83, 84, 85, era uma vergonha a mulher separada. Essa aí é, né, com 2 filhos, adolescentes, pré-adolescentes, cuidando. Em todo esse processo veio uma rejeição. Vejo meus amigos viajando, começando a pegar onda e viajar, e eu ficava em casa nas férias, não tinha dinheiro. Quando eu ia muito na casa da minha madrinha, que me dava alguns dias de férias, quando ela tinha uma casa na praia. Eu cresço nessa verdade, passo por rejeição em relacionamentos, porque a rejeição estava em mim, eu nem sabia. E a rejeição veio. Me senti trocado em relações, estava no mundo, conhecia Jesus. Até um dia que eu encontro a Valéria, mas eu tinha rejeição dentro de mim. E a nossa relação começa completamente desequilibrada. Eu tentando provar que eu era alguém que estaria à altura dela, e ela vivendo outros processos dela, outras rejeições. E um belo dia eu tive que me abrir diante do Senhor. Quando diz o Salmo 27, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Eu li 200 vezes esse texto, mas até um dia que eu entendi, por ajuda de uma psicóloga amiga minha, disse assim: Ale, você já reparou que na ausência do teu pai, Deus é teu pai? Eu nunca tinha entendido isso. Verdade, quantos milagres eu vivi, quanto sucesso profissional, sendo um cara de periferia, de uma escola mediana, de uma faculdade mediana, nada demais, mas com muita vontade de servir, muita vontade de vencer, pelo que é certo, com os valores que eu carrego. E eu fui entendendo que em todas as vezes que eu não tive o que eu precisava, eu sempre tive Deus. E ali eu consegui perdoar os meus pais, consegui perdoar as pessoas que me feriram na minha rejeição, e consegui transicionar e cruzar esse abismo da rejeição. Dei um testemunho de alguns minutos rápidos da minha vida. Você tem o seu. E a rejeição, ela coloca um limitador. Você não pode. Não, você não consegue. Você não é tão amado como você acha que é. E vem essa rejeição, você quer aparecer. Aí você inventa uma persona, uma face, uma máscara social. Eu sou legal, sou engraçadão, eu sou o que ajuda muito, eu sou muito inteligente. E você começa a compensar, procurar compensar esse buraco com algo dentro de você, com uma qualidade. Então deixa eu explotar aqui, deixa eu explodir aqui a parte da comunicação que é muito boa, porque dentro de mim tem um cara preso num não que eu levei. Isso aqui é um vento contrário, que não deixa você avançar. Ou será que é trauma? Trauma. Cara, tem uma coisa que eu vejo, já me dá aquela situação, aquele cheiro, aquela pessoa, aquele nome, aquele lugar, trauma. Ou um pensamento destrutivo. É uma ordem direta do inferno esse pensamento. Está vendo? Nunca deu em nada. Você ouviu lá, talvez, de pessoas que você amava, um pensamento destrutivo, ou a culpa. Culpa pelos seus erros, quando você era imaturo, cometeu erros. Viveu o processo. Foi criado, só Deus sabe como, e cometeu coisas difíceis, que você tem vergonha e se sente culpado, tem um pecado não confessado, tem uma culpa, teus ossos estão secando, tomou decisões erradas, vive uma culpa, vive uma tristeza. Talvez um vento contrário seja a comparação. A comparação, ela é tão cruel, gente, ela é muito cruel. É como você tentar colocar a sua melhor roupa e na frente da loja mais legal do shopping, você fala: meu, eu pareço um trapo. Comparação. Comparação é a arma do inferno para desconstruir qualquer esperança dentro de nós.
porque é projetado dentro de nós algo impossível de viver, impossível. Eu me comparava muito, e eu sabia que eu não tinha uma qualidade específica para tal coisa, mas eu me comparava, e essa comparação me limitava o meu potencial, até que eu aprendi que eu sou único, minha digital é única, minha íris é única, eu sou único para Deus, sou único, você é única. Essa comparação ela é terrível, num mundo maluco como a gente vive, que está virado da cabeça para baixo, tudo é comparação, tudo é performance, tudo é bonito, tudo é legal, o perfil do Instagram é os mais bonitos, não é nada disso, ou talvez uma insegurança, que veio de um abandono, de alguma coisa. Esses são os ventos. Mas quais ondas têm abalado a tua mente? Que onda está pegando aí? Será que é uma emoção descontrolada? Está difícil. Cara, eu saio do sério. Será que é uma incredulidade? O pastor está falando, mas eu não tenho mais jeito. Bonita essa fala dele aí. Ou será que é uma instabilidade espiritual? Tem hora que você está cheio de Deus, tem hora que você está cheio do mundo. Ou você desanimou? Cara, eu sei que é maio, que a gente está no 5º mês, é um mês chave de muitos milagres, na nossa história, maio sempre coisas Deus fez, Deus não se limita a meses, mas eu tenho uma esperança, sabe, nesse dia 18, cara, eu tenho uma esperança, de uma ligação ainda hoje, eu tenho uma esperança, de um resultado, de uma prova que eu fiz, eu tenho uma esperança, de uma avaliação de um currículo que eu mandei, eu tenho uma esperança que isso não apaga, mas talvez eu cansei de esperar, e está apagando essa minha esperança, eu estou desanimando, só que hoje, Jesus está dizendo algo, vem, porque hoje é dia de identificar os ventos contrários, hoje é o dia de confrontar pensamentos desalinhados, hoje é uma noite para você renunciar a fortalezas emocionais, hoje é a noite de você sair do barco, de voltar os teus olhos para Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. O que tem roubado a tua paz? O que tem roubado? Um nome tem roubado, uma conta, um aplicativo está te roubando, uma pessoa. O que está dominando a tua mente? Que você não consegue nem comer e sentir o gosto da comida, de tão dominado está na tua mente. Que vento está te afastando da fé? Talvez a vergonha, talvez, parece que eu não consigo dar aquela virada, pastor. Quais as áreas que eu estou afundando? Será que eu estou olhando mais para o problema ou para Jesus? Eu quero que você hoje tome a autoridade da sua vida e renuncie o medo, renuncie a ansiedade, renuncie a incredulidade, renuncie a comparação, renuncie a culpa, renuncie os pensamentos destrutivos, renuncie os acordos mentais com as mentiras. Talvez o vento foi muito forte, a água agitou muito, e você está afundando. E hoje de manhã, meditando em tudo isso, minha filha coloca uma adoração na sala, que dizia assim: podem falhar, se estou cercado pelo medo, se nunca falha. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu.
Pedro, ele gritou: Jesus, salva-me! Jesus, salva-me! Meus temores, tua forte mão me guiará. Feche os teus olhos, faça essa oração. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. Ao teu nome clamarei. Jesus, socorre-me. Somente as ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu. Sabe por que você não vai se afogar? E tu eres Porque você é propriedade dele. Ele foi até a cruz, ele morreu por mim e por você. As águas não vão nos afogar, as ondas não vão nos afogar, os ventos não vão nos paralisar. Se coloca de pé, renuncia essa estrutura hoje, estenda suas mãos e clama: Jesus, salva-me! Jesus, salva-me! Santo! Vem, Senhor, vem nos ventos contrários, vem nas ondas agitadas, nos pensamentos, as emoções que nos desalinharam da nossa caminhada, que nos fizeram afundar. Muitas pessoas que estão acompanhando hoje, literalmente afundadas no medo, na culpa, na vergonha, na rejeição, na comparação, pensamentos destrutivos, decisões erradas. Mas estamos aqui hoje, e o nosso louvor é o nosso pedido. Vem, Senhor. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Renova sua mente, renova o teu coração, quebre essas palavras, renuncie esses pensamentos. Por onde quer que eu chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, mas que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, Senhor, onde quer que eu chame. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Se você se sente afogando, submergido, vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu não sei quem você é, eu não sei dos detalhes da sua situação, mas parece que você errou a mão de Jesus e afundou. Santo é o Senhor. Nós desmascaramos agora as mentiras, os pensamentos destrutivos, as palavras equivocadas, as reações desalinhadas, tudo aquilo que fez a gente se fechar no ambiente, e isso é quebrado hoje, Senhor. Nós cancelamos essa estrutura. Pode vir à frente, vai se espalhando aqui na frente, pode vir, vai vindo, vem vindo, vem vindo, você que sente isso, você que sente essa opressão, essa guerra. Eu peço agora que os diáconos, os intercessores possam vir à frente e ajudar aqui. Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora que sobre estas vidas, toda palavra destrutiva, toda mentira, toda culpa,
toda comparação, toda incredulidade, toda ansiedade, todo medo, seja agora desmascarado, Senhor, em nome de Jesus, emocionalmente, na fé, na sua mente, no seu coração, o roubo da sua paz, o medo de sair do barco. Volta os teus olhos para Jesus hoje, renuncia essa estrutura. Nós afirmamos esse lugar, Pai, a tua presença, identificamos os contrários, confrontamos os pensamentos desalinhados, Pai, que toda incredulidade seja desmascarada, que toda instabilidade espiritual seja cancelado, todo desânimo sai agora. Ouvimos a tua voz, vem, caminha comigo, olha para mim, não olha a circunstância, eu estou contigo, eu estou escrevendo a história, anda sobre as águas. Espírito Santo, nós clamamos a tua presença, a intervenção, o milagre, a providência, o socorro bem presente. Santo é o Senhor. Tem mais irmãos aqui na frente, André. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, eu confiarei, e ao teu nome clamarei. Toda estrutura, toda sentença caia por terra. Você que nos acompanha pela plataforma, que foi cercado pelos seus próprios erros, que foi anulado a sua identidade pelas palavras que você recebeu, o Senhor está quebrando isso hoje, está te arrancando essa estrutura. A mão poderosa do Senhor está chegando onde você está, a graça te sustenta, o amor do Senhor vem sobre a tua vida. Haverá sinais daquilo que Deus está escrevendo nessa noite, o favor, a mudança. Mar, aquieta-te, vento, cala-te, que haja calma, que haja paz, que mude o cenário da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas emoções. Vem, Espírito Santo, vamos adorar. Sejam desfeitas, comentários malignos sejam desfeitos, pressuposições equivocadas sejam desfeitas, todo cenário irreal que ganhou espaço no teu coração seja apagado agora. A confiança te leva a andar em lugares jamais que você imaginou, passar por situações, lidar com circunstâncias. Você está na presença do Senhor, não mais sozinho, abandonado numa situação. Tua presença leva-me mais fundo, tudo te confio, sobre as águas eu caminho, Senhor, de quer preencher-me, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Coloque a mão no seu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu decido tirar os olhos dos ventos
e colocá-los novamente em Ti. Renova a minha mente, fortalece a minha fé e quebra toda fortaleza emocional que tenta me afundar. Eu renuncio o medo, a ansiedade, a dúvida e toda mentira que se levantou contra a Tua verdade. Me ensina a caminhar acima das circunstâncias, confiando na Tua voz, mesmo em meio às águas agitadas. Hoje eu escolho sair do barco da insegurança e viver o sobrenatural que o Senhor preparou para mim. Eu abro meu coração. Espírito Santo, preenche todo o espaço que estava ocupado pelo medo. Nessa noite eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou. Jesus Cristo perdoa os meus pecados e eu reconheço que Tu és o meu único Senhor, meu único Salvador. Perdoa as minhas falhas e escreve meu nome no livro da vida eterna. Eu abro meu coração para que seja a Tua casa, a Tua habitação todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. E aplauda aquele que é santo.